Saudações cordiais, nobres colegas do Facebook. Boa noite. E aí, pessoal, beleza? Tudo bem, Davi? Boa noite. Tudo bom? Galera, estamos com uma novidade aqui, porque mais tarde vamos ter uma participação especial aqui, né? Isso, vamos fazer uma entrevista. Calma. Olha que legal, agora foi a minha vez. E Layara. Aê! Sempre tem uma primeira vez para tudo, né? Agora eu devo estar, assim, resplandecente de corado. Mas vamos lá, vamos seguir. Eu gostaria de falar que eu iniciei o programa de hoje com uma abertura especial, tá? É a abertura que eu faço no nosso podcast do Templo da Deusa Bêbada. E estou fazendo isso para anunciar que no sábado, normalmente é na sexta, né? Mas o trabalho aí foi pesado, a edição, muita coisa. Lançamos o primeiro episódio da nova temporada de RPG nas Crônicas de Vampiro. Eu acho que, se não me engano, Os Passos para o Fim, né? O nome da crônica. Passos para o Fim. É isso aí. Crônica narrada pelo nosso querido amigo William Viana Neves. O Arauto. E a história tá legal, tá bacana, mas eu lembro a vocês, ele é proibido para menores de 18 anos e esse, mais do que nunca, ouça com fones, tá? E longe da família. Perceba que a Deusa Bêbada está participando dessa jogatina, então... Exato. Tá bacana, eu já ouvi pré-sonorização e pós-sonorização, e olha, o editor do podcast está assim de muito parabéns, tá? Nossos editores, né? Tem uma pessoa muito especial editando o podcast pra gente. Eu não ouvi ainda, minha mulher ouviu, ela falou que é bom. Brincadeira, eu não tenho mulher. É isso então, galera. Vamos entrar na nossa pauta então. Hoje o nosso dia é especial, hoje a gente vai falar especialmente de quadrinhos. Por quê? Só um minutinho. Claro. Antes da gente entrar no assunto, Marcos, eu queria comentar um ocorrido terrível, especialmente para uma notícia ruim, especialmente para a comunidade otaku, que, infelizmente, né, nessa madrugada, de manhã eu já vi a notícia que o estúdio Kyoto, que fica em Kyoto, no Japão, estúdio de animação, foi incendiado. Então foi criminoso. Sim, foi um incêndio criminoso. Eu fiquei sabendo que algo assim havia acontecido, mas eu não sabia que foi um incêndio criminoso. Sim. Eu acompanhei a notícia ao longo do dia, parece que não ficou claro para mim ler na internet se o suspeito foi pego ou se ele se entregou para a polícia, mas enfim, já temos o suspeito preso. Demorou horas até o incêndio ser controlado e esse incêndio já contabiliza dezenas de mortes e muita gente ferida. Terrível. E a equipe do Nerd em Pauta, eu especialmente, gostaria de dar os meus pêsames para os familiares de todas as vítimas e desejar melhoras para os sobreviventes que se feriram, muitos sobreviventes gravemente feridos, e força para todas as famílias de todas as vítimas. É isso aí, gente. A gente não pode fazer muito, mas mandamos as nossas boas energias para que tudo dê certo para todo mundo, os membros do estúdio Kyoto e familiares e tudo mais. Sim, o estúdio Kyoto é um estúdio que fez muitas animações muito queridas por todo o público otaku. Alguns exemplos, um exemplo bem recente é Violet Evergarden. Outro seria a Voz do Silêncio, né? Sim. E para quem já é fã de mais as antigas, vai conhecer, por exemplo, pelo menos ouvi como sendo acreditado o estúdio, o anime Inuyasha. Conheço, gosto muito. Sim. Então, força para todo o pessoal do estúdio Kyoto. É isso aí. Antes da gente começar a pauta, Davi, eu gostaria de mandar um alô aqui para todo mundo que está nos assistindo, tá? Tem bastante gente, então eu vou fazer rapidão aqui. Meu grande abraço para William Leandro, Deusiane Bêbada, parceira nossa. Suelen Miami, a grande querida, está aqui nos assistindo, acompanhando. Edno da Silva Júnior, seja bem-vindo, cara. Não sei se você está sempre aí, mas espero te ver mais vezes na nossa live. A Ju, querida Ju Mian, um abraço. Minha mãe, Sueli Vieira, está nos assistindo também. Ela não está Oi, tá mãe do perdendo Marcos. mais. O Xande Luiz está nos assistindo. Olá, cara. Um grande abraço. Carlos Alberto está aí, né? Está nos assistindo, mas já ele vem para cá, ou quase. E olha que legal. Juliana Mian mandou pra gente um boa noite, meus nerds favoritos. Ô, Juliana. Boa noite, minha atriz de teatro favorita. Ricardo Seifer também está nos assistindo e Maicon Cipriano. Esse foi aluno. Caramba. Foi aluno, um bom aluno. E a Juliana, que está sendo nepotista agora, um pouquinho, né? E recomendando para todo mundo que está nos assistindo para que ouçam o Templo da Deusa Bêbada. A gente já fala mais sobre isso.
Nosso boa noite. Ufa! Quer começar a falar? Claro, Vou dar então uma cansada aqui. vamos agora à pauta. E a pauta de hoje é sobre quadrinhos, mas não quaisquer quadrinhos. Exato. Bom, na verdade, quaisquer, porque quadrinho é qualquer quadrinho, mas Exato. Mas o que a gente... são quadrinhos mais menos conhecidos, que não são tão do mainstream. Isso. E Que outra... tem boas adaptações. Exato. Nós vamos falar principalmente das adaptações dessas grandes obras de quadrinho para o cinema. Quer chamar a primeira obra? Claro. E para chamá-los, eu gostaria de perguntar: espartanos, qual é sua profissão? E eu não vou fazer Raul, mas enfim. Sim, 300. Os 300 de Esparta. Olha aí, sejam bem-vindos, antes de mais nada, ao nosso cinema, né? A sala do Nerd em Pauta, onde nós vamos falar das obras que nós mais gostamos. Começamos hoje com, como o Davi falou, 300, essa adaptação dos quadrinhos de Frank Miller. Quer falar um pouquinho mais, Davi? Manda aí. 300, filme baseado nos quadrinhos de Frank Miller. Isso. É de 2006. Exato. Tá velhinho já, né? Tem aí Sim. 13 anos, mas tá inteiraço. Obras boas nunca envelhecem, né? Que frase bonita, hein? Essa história conta, uma romantização de uma história que eu não tenho certeza se é fato histórico ou mito, né? Mas entra um pouquinho em cada um dos dois, né? Até porque o próprio Rei Leônidas é um rei que mistura mito e fatos históricos. Exato. E nessa história vai contar como os espartanos enfrentaram os ataques persas à Grécia Antiga. Isso. Grécia Antiga é modo de falar porque não existia Grécia nessa época, mas enfim. É aquela região, né, geográfica que Sim. hoje a gente chama de Grécia. Então, na verdade, Davi, as batalhas de Termópilas que são representadas ao longo do filme, elas realmente existiram. Obviamente, os números foram superlativados na obra, né, foram números do Homero. Para quem lê história sabe que o Homero coloca um zero a mais, né, nos números das coisas. Ele engrandece, né? Como diz aquele ditado, se existe uma versão melhor do que a verdade, fique com a versão. Exato. E normalmente essa versão é do Homero também, né? A Batalha das Termópilas realmente aconteceu e foi graças, isso fato histórico, tá? Foi graças à entrada de Esparta, ao ataque de Esparta ao exército dos persas, que a Grécia entrou finalmente na guerra. Eu não lembro qual guerra, se são as guerras púdicas ou são as guerras seguintes, né? Porque houveram 2 períodos de guerra entre persas e gregos, se não me engano. Se alguém souber a história e quiser me corrigir, por favor, bota aí nos comentários embaixo pra gente aí, tá? Então, o que nós temos no filme 300? Uma representação desse combate. Antes de mais nada, eu vou falar. Esse filme é extremamente fiel ao quadrinho. Eu tenho o quadrinho e tem um determinado momento em que você abre o quadrinho, ele é paginação dupla, sabe? Ele é grandão assim. E quando você abre, ele fica maior e você vê uma cena inteira do filme ocorrendo da esquerda para a direita ao longo do quadrinho. Ele é fantástico. Mas vamos aos dados técnicos, tá? Ele foi coescrito e dirigido por Zack Snyder, tá? A obra em quadrinhos era publicada pela Dark Horse Comics, foi publicada em 98 pela Dark Horse, no filme, tá, tem atuação, a gente está vendo ali Gerard Butler no papel do Rei Leônidas, Lena Headey, a nossa querida rainha Cersei, no papel da rainha Gorgo, né? Quem nasce para rainha nunca perde a majestade, não é verdade? David Wenham como o trovador Dilius, Rodrigo Santoro como o rei Xerxes e Dominic West como um cara cujo nome não merece ser citado aqui. Ele é o vilão do filme, o verdadeiro vilão do filme. Então, vamos lá. O que acontece? Se você não conhece, se você não visitou as Termópilas, né, recentemente, não sabe como se deu a batalha, eu explico. Xerxes pretendia invadir a Grécia, né, durante a sua campanha militar pelo Mediterrâneo. Tá? E ele desemboca, né, descarrega suas tropas numa região ao nordeste de Esparta, se não me engano, e o Rei Leônidas sabe que existe uma passagem ali que vai afunilar o exército, o grande número dos combatentes, e por isso ele precisa combater num lugar fechado. Tá? Então ele leva esses exércitos, que teoricamente seriam 300 homens, para combater mais de 30 mil soldados persas. No filme é mais, tá? São milhões de soldados persas, mas a história diz que é mais ou menos isso. Você tem literalmente um mar de gente no filme. Exato, exato.
E as cenas continuam ocorrendo, né? Essa batalha continua ocorrendo com Xerxes mandando tropas e tropas para se bater contra os escudos dos espartanos, que demonstram uma tática militar impecável, uma resiliência, né, para enfrentar dias e dias de batalhas penosas, além de uma troça incrível, porque eles matam rindo, né, eles lutam rindo o tempo todo, não é verdade? Os espartanos, isso é fato histórico, os guerreiros, eles nasciam, cresciam e viviam pro combate. Exato. Por isso que talvez não fosse um exército mais numérico, mas com certeza era um exército mais bem preparado. Com Se certeza. eu não me engano, Esparta foi a primeira cidade-estado a ter um exército profissional, né? Exato. E se não me engano, a história diz que a região de Esparta foi a primeira das cidades-estados gregas a essencialmente entrar na era do aço. Foram os primeiros a usar armas de aço naquela região, se não me engano. Mas como sempre, especialistas em história nos corrijam aqui embaixo, tá bom? Sim. Quer falar mais alguma coisa do filme? Bom, esse filme é sensacional. Muito. Toda a linguagem dele, desde das cenas de câmera lenta que você tem no combate. Quando você falou que é co-escrito e dirigido pelo Zack Snyder, eu quase falei, nem tem explosão, mas mentira, tem sim. Tem uma tropa de granadeiros que fica jogando bombinha. Tem elefante combatendo, tem rinoceronte. Tem de tudo nesse filme aí, ó. É aquela brisa gostosa da mitologia grega. Sim. Né? Tem até o. Como é que chama mesmo? O lutador que fez o Rock. O ator que fez o Rock. Tem até o Sylvester Stallone nesse filme. Tem o Sylvester Stallone nesse filme? Tem, você não viu aquele maluco acorrentado, que todo deformado, que quase Ah, mata tá. ele? Nossa, isso foi muita mancada. Enfim, olha aí a cena do poço, tá? Igualzinha ao filme. Se você assistiu o filme, você deve ter visto essa cena. E ó, não só as imagens, não só os quadros são muito semelhantes, como o enredo todo segue a mesma linha, tá? Eu não sei se o nosso editor vai conseguir colocar a nossa novidade, mas agora a gente tem visualmente para vocês a nossa nota. Mas eu primeiro pergunto para o Davi. Sua nota e por quê, em linhas curtas, hein? Rapidinho. Certo. A minha nota para essa obra maravilhosa, que agrada do começo ao fim, é um entretenimento fantástico, são 5 selos de sobremesa após um jantar no inferno. Isso aí. Olha aí, a minha também, aqui embaixo, aqui do lado, tá a nossa média, tá? Porque eu também dou 5 selos de sanguinolência, violência, desmembramento desnecessário. E lembrem-se sempre, esta noite jantaremos no inferno. Muito bom esse filme, né, cara? Olha, Nossa, demais. mais testosterona que esse filme, só Poderoso Chefão, que a gente já falou aqui. Visite nosso canal no YouTube para procurar, ou assista aqui no nosso canal mesmo, no Nerd em Pauta. Não, mais testosterona que esse filme é só Jojo Bizarre Adventures, porque Não, vamos mudar de assunto. Você vai ter que vou seu monitor depois de assistir Olha, esse anime. você quer testosterona? Vamos falar de um filme agora de testosterona, que tem tanta testosterona que até uma criança de 9 anos dá porrada em todo mundo. Ah, mas só antes disso, um oi aqui pro Kel Pinheiro, que disse que veio ver a gente por um convite da Suelen. Nossa, que bom. Então, muito obrigado por atender ao convite dela e seja bem-vindo à nossa live. Alternativa Atibaia, que compartilhou nosso stream. Obrigado, Obrigado. Aumentando a nossa E voz. Zizo Luiz comenta aqui, sobre detalhes técnicos de produção. Se possível, comente a estética de quadrinista e se o storyboard dos quadrinhos facilita a produção. Caramba, essa é uma Olha, pergunta profunda. eu gostei da pergunta, tá? Eu não sou especialista técnico nisso, Zizo, mas eu posso... É uma afirmação? Ah, tá. Bom. Sim, ele está pedindo então. para a gente falar da estética. Realmente, o quadrinho ele tem um tom amarelado, né? Um tom, a imagem, a fotografia do filme, ele acompanha a fotografia e o storyboard do quadrinho. Tá? Então, você pode ver o filme meio amarelado, é como se ele tivesse um celofane amarelado cobrindo a imagem. Isso se reproduz no quadrinho. Tá? Então, ele conseguiu reproduzir, até porque o Zack Snyder ele usou uma técnica de chroma key. Enquanto nós víamos milhares de soldados na tela do cinema, ele usou, na verdade, os atores, mais cerca de 30 ou 40 figurantes correndo ao redor de um palco com fundo verde. E ficou um trabalho excelente, principalmente porque esse tom de sépia, ele mascara aquela agressão visual dos efeitos especiais. Muito bom. Não sei se responde, se você concorda comigo, Zizo, mas essa é a impressão técnica que eu tenho desse filme, tá bom? Eu não sou capaz de opinar. Você opinou.
Você opinou que não é capaz de opinar. É uma opinião. Né? Saber que não sabe é uma opinião. Só sei que nada sei. Platão já dizia isso. Vamos passar para o próximo, então. É aquele onde bundas são chutadas, sangue é espirrado, pessoas explodem e uma garotinha destrói um lobby de hotel. Bota pra gente aqui. Game of Thrones? Oi? Game of Thrones? A Garota Não, do não, Monte? não. Esse é outro, Tá? Estamos falando isso mesmo. O que é quebrando tudo? Eu acho que é esse o subtítulo que o Brasil trouxe, né? Acho que sim. Por alguma razão sempre tem que ter um subtítulo. Pois é, eu não entendo. E a bunda que é mais chutada nesse filme é do próprio protagonista. Curioso. Exato. Parece um anime real life, onde o protagonista apanha do começo ao fim. Só que em momento algum... Não, ele olha assim pra própria mãe e pensa quanto precisa comer mais forte, eu acho. Ele fala isso sim. Vamos falar aqui rapidinho. Ele é dirigido pelo Matthew Vaughn, com o roteiro do Jane Goldman e do próprio Vaughn. Ele conta com as atuações de Aaron Taylor-Johnson, Chloe Grace Moretz, Nicolas Cage, Christopher Mintz-Plasse, Mark Strong, entre outros. Mark Strong, ele é famoso, né? Ele faz umas pontas meio coadjuvantes, mas assim, é aquele ator que você nunca decora, mas você sempre fala, pô, eu já vi um filme dele. Ele é o vilão do Shazam. Ele é o Merlin do Kingsman. Caraca. Né? Ele tá sempre na borda dos filmes. Ele é aquele cara que você vê, você reconhece, mas por algum motivo você esquece que ele tá ali. Sim. Inclusive, acho que, se não me engano, ele tem até um clone genérico dele que faz alguns filmes também. Isso eu não tô sabendo. Isso eu não tô sabendo. Mas vamos lá. Esse filme, então, antes da gente começar, eu quero dar um abraço pro Vitor Nicoletti, que está nos assistindo, conseguiu chegar a tempo hoje. E aí? O Davi Gabriel também está nos vendo, seja bem-vindo, um grande abraço. E a Ana Paula, olá. Olá, pessoal. Bom, então esse filme, Kick-Ass, ele conta a história seguinte. Ele começa com uma pergunta, ele indaga os espectadores com uma questão. E se as pessoas vestissem trajes de super-heróis e combatessem o crime? Rapidinho, um spoiler dos primeiros 5 minutos do filme. Quando alguém tem um problema mental e faz isso, ela salta do alto de um prédio e se esborracha em cima de um táxi. Tá? É isso que essa é a introdução do filme, beleza? Mas ao longo do filme a gente conhece o personagem Dave Lazowski. Fala dele pra gente, Davi. Bom, ele não tem problema mental, mas ele não passa por situações muito diferentes de se borrachar em cima de um táxi depois de passar de um prédio. Por quê? É um garoto colegial. Tem aí seus 16, né? Sim. 15, 16 anos. Inclusive, vale ressaltar, nessa história, não tenho certeza nas HQs, mas no filme é mostrado que existem HQs de super-heróis. Sim. E ele se pergunta se isso seria possível, como seria, né? Ele até chega a discutir isso com os amigos, eles falam, não, absurdo, impossível, né? Você nem tem superpoderes. Sim, eles Ele fala, mas o Batman também não tem poderes. Mas aí eles falam, mas então de realidade, não? E, bom, ele resolve comprar uma roupa esquisita, comprar uns badulac e sair pras ruas pra enfrentar alguns bandidos e tentar fazer um mundo melhor. Exato. Ele parte pra cima, né? Ele toma a decisão de lutar contra o crime. E na maior parte do tempo ele passeia pela cidade, acenando pras pessoas e etc. Mas eventualmente ele se envolve numa confusão. Eu tô pulando uma coisa ou outra, porque o nosso objetivo aqui não é contar pra vocês o filme, é só passar pelos pontos importantes. No final do primeiro arco, o Dave, vestido com seu uniforme de super-herói, ele tenta impedir um assalto, aliás, uma invasão de um carro. Dois caras estavam tentando arrombar um carro, e ele, tentando, né, altruísta, tenta proteger a propriedade privada, apanha miseravelmente e tem dezenas de nervos rompidos durante a luta, ao ponto de que ele é resgatado, né, ele é tratado no hospital e após, se não me engano, 6 meses, ele está recoberto de pinos, chapas e ele não sente dor mais. Tem alguma coisa assim, inclusive um dos amigos retardados dele bate nele com uma bandeja pra ver se ele tá sem sentir dor mesmo. Eles não acreditam que ele sinta dor e por isso testam, né, batendo nele com tudo que encontram pelo caminho. Mas após isso, ele resolve voltar às suas tentativas de atividade de herói e ele acaba realmente salvando um homem de ser espancado até a morte, ou até mesmo, talvez, ficar bem perto disso. Isso, numa loja de conveniência ou no mercadinho de madrugada, né? E ele é filmado fazendo isso. Sim, as pessoas filmam isso, daí cai na internet e automaticamente viraliza. Isso, regra da internet número 4. Uma vez na internet,
nunca mais sai. Isso, e regra da internet número 32. Não vamos falar disso. Eu quero dar um abraço pro Lucas Calderon, que está nos assistindo, e pro Zizo eu vou falar de nada. É sempre bom poder ajudar com as dúvidas e indagações dos nossos espectadores. Bom, então aí o que acontece? Depois disso, o Dave encontra o Red Mist, que é um garoto que é filho de um traficante. Ele tem muito dinheiro e consegue do pai um carro, um traje cheio de tractana tecnológica, e eles viram amigos. Na verdade, tudo isso é um plano do Red Mist para desmascarar o Kick-Ass e ajudar o pai, que chama, se não me engano, cadê o nome do rapaz aqui? Eu sei que é D'Amico, mas é Frank D'Amico. Isso. Frank D'Amico. E tem um grande detalhe. Essa foto aqui que colocaram não, tem uma outra da Hit Girl, é a 7.1, bota ela pra gente. O Davi não queria colocar essa foto não, mas bota lá pra gente. Eu achei um pouquinho forte, mas... não é, eu quero falar dessa imagem, ó. Essa é a Hit Girl. No filme, ela, se não me engano, tem 9 anos, mas nos quadrinhos ela tem 7. Nossa. E ela, junto com o seu pai, o Big Daddy, que é uma versão hardcore do Batman, vivido pelo Nicolas Cage no filme. Na HQ ele não lembra tanto assim, né? Não lembra bem tanto. Mais normal. No filme ele ficou muito parecido com o Batman mesmo. E aí, os dois são lutadores. Enquanto Big Daddy é especialista em armas de fogo, principalmente tiros de longa distância com fuzis de precisão, a Hit Girl é especialista em artes marciais e facas. É isso mesmo. Nos quadrinhos nós vemos uma criança de 7 anos que sabe usar facas para matar. Sim. Que bom que isso é só nos quadrinhos, não é verdade? Que bom que é só nos quadrinhos. Então, dá sua nota pra gente, Davi. Ou quer falar mais alguma coisa sobre esse filme? Cara, eu gosto de Kick-Ass, mas não sei, alguns pontos, eu nunca li HQ também, alguns pontos do filme eu não curti tanto. Assim, a ação dele é legal, mas ele é bem sangrento, eu achei muita coisa bem gratuita, mas são cenas bem legais de verdade. Mas no final, a minha nota pra Kick-Ass são 3 selos. 3 selos de peruca roxa distribuindo porrada. É isso aí. E eu gosto muito desse filme. Ele é uma adaptação muito fiel aos quadrinhos, isso eu levo muito em consideração. As atuações são muito legais, assim, eles vendem bem a ideia, você consegue entender porque ele mescla, né, um mundo fantástico com um mundo real, e isso fica bem legal na tela do filme. Tem um filme 2, eu não lembro se ele é baseado nos quadrinhos ainda, não é tão bom quanto o primeiro. Ele é mais violento, ele é um pouco mais agressivo porque os atores estão mais velhos, os personagens por tabela também estão. O Dave tá mais bombado porque pouco tempo depois do Kick-Ass 2, o ator que fez o Dave, ele fez o Godzilla e ele era um militar, então ele estava crescendo para fazer o militar do Godzilla. É o mesmo ator, né? Pensei que ele ia ser o próprio Godzilla. Bom... a gente esqueceu de comentar antes, eu só preciso falar a minha nota, cara. Desculpa, cara. A minha nota é 4 selos de vigilantismo, tá? Média 3, tá bacana. Quer falar alguma coisa? Sim, a gente esqueceu de falar que 300 também tem uma continuação, que infelizmente não se chama 600, mas também não chega aos pés do primeiro filme. Esse filme não precisa ser comentado. Vamos deixar pra lá. Os nossos espectadores sabem que esse filme é uma porcaria e não querem falar sobre ele. Vamos mudar de assunto, então, vamos falar rapidamente. Eu quero mudar agora, vai ficar mais pesado, tá? Vai ficar bem mais, já estava ruim, né, com uma criança usando faca, mas agora a gente vai falar de Sin City, a Cidade do Pecado. Nossa, esse filme... Fantástico. Impecável, uma obra de arte, até porque teve atuação, sabe de quem? Daquele diretor que nós nerds adoramos, Quentin Tarantino. Quando o Quentin Tarantino põe a mão num filme, você sabe que vai ter aquilo que você gosta, não é mesmo? Quentin Tarantino, Bruce Willis, que faz uma senhora atuação, vamos falar a verdade. Porra, fantástico. Caramba. Mickey Herc. Tem também o Josh Brolin. Josh Brolin tem também? Vamos lá, ó. Tem a Brittany Murphy, tem Mackenzie Vega, temos Powers Booth, Nick Stahl, Clive Owen, Rosário Dawson, Michael Clarke Duncan. Assim, é um elenco gigantesco. Por quê? Benício Del Toro. Jessica Alba, grande Jessica Alba. Por quê? Esse filme ele é uma colcha de retalhos de várias histórias diferentes que se passam em Basin City, uma cidade do noroeste americano, do noroeste ali próximo de Nova York, New Jersey, né? Não, noroeste é do outro lado. Bom, enfim...
E aí essas histórias vão se intercalando, mesclando, um personagem aparece aqui e acolá, mas cada história é focada em um personagem específico. Sim. Nessa cidade, a polícia é corrupta, o governo é corrupto, os juízes são corruptos, até os corruptos são corruptos. É complicado. Nessa cidade, o perigo espreita a todo lado, um tiro pode vir de onde você menos espera, ou uma mestiça em traje sumário salta gritando e enfia 2 katanas na sua cabeça. Isso tudo pode acontecer em Sin City. Eu gostaria de falar mais sobre esse filme, tá? Mas a gente está com o tempo meio contado, né? Devido a alguns detalhes que a gente teve que acertar antes do programa, e por isso a gente vai ter que falar rapidinho da nota. Pode ser? Você quer fazer um comentário? Bom, eu gostaria de comentar que o visual do filme é fantástico. Impecável. Esse Preto clima e branco. noir, o preto e branco, que deixa só algumas cores serem reveladas, principalmente o vermelho e algumas outras Isso. cores, eventualmente. O amarelo, Sim. naquele bastardo amarelo. E eu gosto demais desse filme, especialmente porque as histórias elas se encontram, né? Uhum. E eu acho muito legal como assim, a cidade é podre, mas pelo menos assim, a minha interpretação do filme é que ao final de cada história eles conseguiram deixar a cidade um pouquinho melhor, sabe? Eles conseguem, tipo, dar uma diminuída na podridão. Tem vitórias. Como a morte do bastardo amarelo aqui, ó, que é uma cena muito boa. Isso. Eu acredito que as nossas notas são iguais aqui, né? Você pegou Sim. a mesma pauta que eu. Então, ó, 5 selos de preto e branco, noir, violência e podridão. Sim. 5 selos prontos pra surrar bandido e tirar a arma dele. As 2. Pesado, hein? Se você não entendeu, assista o filme, você vai entender. É isso aí, galera. Ó, antes de chamar o nosso convidado ilustre aqui, que né, foi a pauta central, tá em torno desse tema, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos aqui, né? Inicialmente, eu gostaria de falar para você que vem de brigadeiro na faculdade para pagar o fretado para lá. Você que vem de estantes para livros que tem 1,80 m de altura, 70 centímetros de largura e 30 de comprimento. Bom, se você só vende essa estante, eu preciso de uma, tá? Mas para você que tem qualquer tipo de produto, serviço, comércio e gostaria de dar aquela alavancada maneira nas suas vendas, entre em contato aqui, liga para o nosso número, contato do Estúdio Drop On. Deu pau? Ah, então que pena. Bom, vai aparecer aqui. Se você quer saber, você ficou muito curioso, foi preciso saber o contato, fala com a gente aqui nos nossos comentários, entra na página do Drop On, entra na página do Nerd em Pauta, procura a gente nas redes sociais e, bom, aí eventualmente você vai descobrir o telefone. Manda coruja, manda sinal de fumaça, manda fax. A gente anunciou o Drop On no último programa, então você pode ir lá no último programa, avança lá perto do finalzinho onde tem os nossos anúncios e pega o telefone lá para ligar pra gente. Você também pode entrar no canal do YouTube, que lá tem todos os vídeos e lá vai ter os anúncios. Com certeza, com certeza. Não tem nenhum logo hoje aqui embaixo? Tem os do apoio? Então, vamos agradecer àqueles que soltam os nossos grilhões. Hexatons, New Level Tattoo e Templo da Deusa Bêbada. Beleza? Isso, um agradecimento e uma indicação para que vocês procurem os trabalhos dessas empresas. É isso aí, a galera tá querendo crescer e quer que vocês vejam e ouçam os trabalhos deles, e os nossos. Ok? Então eu acho que é isso, temos mais alguma coisa para falar? Podemos chamar o nosso querido convidado? Por favor. Então vamos lá, entre em cena aí por favor, chama ele aqui. Aê! Boa noite, Carlos. Opa, boa noite pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem uma boa noite pro pessoal que está acompanhando o Nerd em Pauta, todos os nerds presentes. Isso aí. O Carlos está aqui, pessoal, porque a gente vai conversar com ele sobre um projeto. Eu, inclusive, vou pedir para os meninos colocarem o link disso, tá na nossa pauta, tá? Bota aí embaixo ou na publicação, porque o Carlos está fazendo uma pesquisa. Explica para a gente, Carlos, por favor. Ah, claro. O projeto consiste em uma nova plataforma de criação de histórias. Inicialmente, a gente pensou em fazer um paralelo com histórias em quadrinhos, porque as pessoas costumam conhecer essa mídia, ela é bem disseminada pelo mundo, pelo país, ela é bem popular. Sim. Então, a gente pensou em criar uma plataforma para a criação de histórias, narrativas visuais, porém em um formato um pouco diferente, um pouco mais adaptado para telas pequenas, porque o que nós percebemos é que muitas pessoas gostam de ler em casa, no transporte, Uhum. e eu percebo, como usuário também,
ler essas histórias às vezes é um pouco burocrático, justamente pelo fato de que HQs elas são pensadas para mídias, geralmente no início, né, da história das HQs impressas, e hoje você vê que elas funcionam muito bem em tablets, em telas maiores, até no computador. Sim. Mas no nosso celular, elas ainda têm... A gente tem uma certa dificuldade, tanto é que você vê muitos aplicativos de quadrinhos, como a Social Comics, essa que saiu nova, a Super Comics, que mantém um formato clássico, vamos dizer assim, para telas pequenas. E o que acontece é que a leitura, por mais que seja possível, ela não é tão ergonômica, ela não é tão fácil de ser lido, né? A experiência de leitura da história, seja qual for, é um pouco trabalhosa, porque você tem que dar zoom e tudo mais. Então a proposta do projeto é criar uma plataforma que tenha um formato um pouco diferente, um pouco mais simples, que facilite tanto a leitura quanto a criação de histórias nesse formato para eventuais artistas que queiram darem vida para as suas histórias, né? E para mais pessoas conhecerem. Legal, interessante. É um projeto bem interessante mesmo. E, Carlos, você tem uma equipe que trabalha com você? Você está trabalhando sozinho nesse projeto? Sim, claro. Atualmente eu tenho 2 amigos programadores, porque como a plataforma consiste em muitas ferramentas e funções, a gente pretende desenvolver essas ferramentas com código e fazer uma estrutura bem bacana para quem for usar. E o que acontece além desses 2 amigos, eu tenho um outro amigo que é pesquisador, que estuda na USP, e ele também está ajudando a coletar dados sobre usuários e experiência de leitores, para a gente conseguir criar uma plataforma que realmente seja algo inovador e que tenha uma boa experiência, tanto para quem vai usar para ler, quanto quem vai usar para criar as suas histórias. Legal, saquei. Você tem esse projeto, já trabalha com ele há quanto tempo? Então, a ideia mesmo eu já tenho há muito tempo, porque, só contando um pouco do meu background, eu sou formado em game design. Legal. Então, eu estudei games por muito tempo, já trabalhei com concept art, storyboard e animação. Trabalhei em estúdios de animação, de games. E o que acontece é que esse projeto de fazer histórias, eu sempre tive como objetivo pessoal. Eu sempre quis ilustrar as minhas histórias, fazer quadrinhos, mas o que eu percebo é que o autor de quadrinhos, tanto o roteirista quanto o artista, aqui no Brasil, ou até no mundo, ele tem uma vida muito sofrida. Porque por mais que eu crie uma história super legal e criativa e bacana, digamos que assim, o retorno que eu tenho com todo esse trabalho é muito pequeno. Então, geralmente, o cara que se arrisca a viver disso exclusivamente, ele está fadado a um possível fracasso, e que é uma pena, porque esses profissionais merecem mais reconhecimento. A gente vê trabalhos aí de autores que começaram do nada, que nem o Stan Lee, o nosso próprio aqui, Maurício de Souza, os caras os caras são fênix, os caras surgiram da cinza. É verdade. E fizeram um milagre. Então, assim, quantos Maurício de Souza não existem aqui no Brasil? E que não têm oportunidade de fazer as suas histórias ganharem vida? Então, eu sempre tive essa vontade de criar as minhas, mas eu sempre percebi essa dificuldade, dentre outros projetos, de fazer acontecer. E foi então que surgiu essa ideia de criar um formato diferente. Então, no ônibus, no transporte, eu acabei vendo uma pessoa assistindo séries e acabei tendo esse insight para ter uma ideia de quadros, de imagens assim no celular, nesse formato um pouco mais adaptado. Bacana, muito legal. Muito bacana mesmo. Você sabe se existe alguma plataforma semelhante à do seu projeto? Sim, seus sim. Concorrentes diretos, por assim dizer? Sim. Eu acho que o que a gente percebeu procurando esses concorrentes, né, vamos dizer assim, a gente tem bastante alternativas de leitura de quadrinhos hoje. Uma das principais que se tem lá fora é a Madefire, e ela é uma plataforma que usa muito das ferramentas que a gente pensa em implementar na nossa plataforma também. Ela usa movimentos de animação, eles usam até som, o que eu não acho tão legal, porque meio que quebra a experiência do quadrinho, né, de leitura. Sim. Mas eles acabam deixando opcional pro autor. Legal. Eles usam muitas transições interessantes entre as páginas,
Mas, de novo, eles utilizam o formato clássico, ou seja, em cada página você vai ter vários quadros, um monte de balões, o que torna um pouco poluído, né, numa tela pequenininha. Se você está lendo num tablet, é melhor. Outro exemplo muito bom que eu posso dar, e esse talvez seja um pouco mais próximo da nossa ideia, é um site que chama Webtoon, e ele é mais focado em mangás independentes. E o que acontece? Esses mangás eles têm uma leitura totalmente vertical. Então você só vai scrollando a página, né, deslizando o dedo no seu celular ou no computador, e a leitura, assim, ela é muito mais simples, porque os quadros são mais simples, eles são maiores, os balões são maiores, tudo é basicamente maior, para que realmente a leitura seja mais fácil em dispositivos móveis. Legal. E dos aplicativos brasileiros, a gente tem a Social Comics, os aplicativos da Maurício de Souza e a Super Comics, né, que é um aplicativo relativamente novo. Interessante. E alguma coisa que você pode adiantar sobre o que vem com esse projeto? O que a gente pode esperar dele? Sim, bom, é uma ideia um tanto quanto ambiciosa, mas como a gente acredita bastante que pode alcançar um público relevante aqui no Brasil e talvez até no mundo, a gente pensa em criar uma plataforma em que a gente tenha uma comunidade de leitores e criadores. Então, os próprios leitores eventualmente poderiam criar conteúdo para a plataforma. Então, imagina que você quer criar sua história em quadrinhos e você é roteirista. Você poderia, nessa plataforma, disponibilizar o roteiro da sua história, um resumo, para que algum artista dessa plataforma pudesse ilustrar a sua história e te creditar por isso. Interessante. Então seria meio que uma ajuda mútua entre os criadores de conteúdo. Sim, muito bom. Além disso, por exemplo, desenhistas, a gente tem a ideia de bibliotecas. Então, se o cara fez um desenho, às vezes uma pose de um personagem, um monstro, ele poderia utilizar essas poses e guardá-las na nuvem, dentro do aplicativo, numa biblioteca. E esses desenhos poderiam ficar disponíveis para outras pessoas utilizarem esses assets e criarem as suas histórias com ilustrações de vários artistas e fazer meio que um Frankenstein de gêneros com história de outro autor do Japão, por exemplo. Então você poderia ter uma grande arena com vários players, com vários conteúdos para criar e montar sua história, mesmo que você não desenhe, mesmo que você não escreva. Mas claro, sempre focando e dando suporte a quem realmente quer trabalhar com isso, que são os desenhistas profissionais e os roteiristas profissionais. Porque a gente percebe que tem muita demanda para criação de quadrinhos, tem muita gente tendo várias ideias maravilhosas, mas a gente percebe que o quadrinho não é muito lido. A gente vê sucessos no cinema e pessoas vendo filmes e curtindo agora, pessoas conhecendo tipo Homem-Aranha, o Homem de Ferro, sendo que esses caras já existiam há muitos anos no quadrinho. Então a ideia é trazer um pouco mais de acessibilidade de leitura para um público maior e acessibilidade de criação, porque quem vai criar o conteúdo dessa plataforma são os artistas. Eles que vão sustentar essa ideia toda, né? Então, eles que vão ser o nosso grande combustível, de certa forma. Legal. Se eu posso comentar aqui, Por favor. Esse seu projeto, essa sua descrição, me lembra muito o Wattpad para livros, né, para autores de livros. Eu gostei muito, achei bem interessante isso. Certo. Legal. Como está indo essa pesquisa? Certo. A pesquisa, nós começamos há pouco tempo, faz acho que uma semana e meia, quase duas, e nós já temos 107 respostas. Dentre as perguntas, deixa eu até dar uma olhada aqui, a gente tem algumas informações bem interessantes que a gente conseguiu acumular ao longo dessas semanas. A maioria das pessoas, 50% das 100 pessoas, basicamente, que responderam, metade gostou do formato em que leu. E até queria ressaltar, para quem for visitar o site, tudo que a gente colocou ali são testes bem básicos, justamente para validar o formato mais básico da ideia. Porque se esse formato for bem recebido, a gente pode evoluí-lo para coisas mais complexas. Então, metade da galera que respondeu já aprovou, acha bacana. A maioria do pessoal, 60%, leu no celular e quase 40% utilizaria sim uma plataforma como essa. Respondeu positivamente que se interessaria em utilizar.
Então a gente está recolhendo muitos dados interessantes para tornar essa ideia uma coisa viável. E uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, e que eu acho importante, se vocês me permitirem, Por favor. o que eu percebi nessa pesquisa é que a maioria das pessoas não vê essa ideia, depois de visitar o site, ler as historinhas, elas não estão enxergando como quadrinhos. E eu concordo. Isso que a gente está criando é uma coisa diferente. É um meio termo. Exato. O que a gente está chamando, nosso codinome, é de Storyboard, Storyboard Studios, porque é basicamente um storyboard. Você, quando trabalha num filme, numa animação, você tem que desenhar os quadros para transmitir o roteiro, né? Vai ser a primeira tentativa visual de um roteiro escrito, é o storyboard. Então, ele é meio que um meio termo entre quadrinhos e animação. Sim. Então, realmente, o nosso projeto não é quadrinhos. A gente colocou lá como quadrinhos. A menina fala lá no início da historinha para você ler os quadrinhos, mas muita gente está fazendo algumas críticas com relação a isso, e eu realmente entendo e concordo. A gente vai ter que pensar em essa ideia como sendo uma coisa alternativa. Ou realmente um meio alternativo das pessoas criarem as suas narrativas. Excelente. Olha, eu gostaria de deixar aqui meus parabéns para sua iniciativa, tá? E quero desejar todo o sucesso. Eu vou ler os outros, né? Eu li só o primeiro, acho que do Batman, eu acho que eu nem li tudo. Vou terminar de ler, porque eu gostei muito da ideia. E Legal. agora eu vou começar a preparar os meus roteiros de quadrinhos, então, e jogar na sua plataforma. Cara, manda ver. Por favor, manda ver. A gente tá muito animado com as possibilidades que essa ideia pode ter. E a gente tem muitas ferramentas pensadas assim para criar uma experiência fantástica para quem for ler e para quem for criar. Legal. Quer falar mais alguma coisa, Davi? Perguntar mais alguma coisa? Bom, primeiro eu queria parabenizar o Carlos por essa iniciativa mesmo. Eu achei ela Valeu, muito bacana. Acho muito legal ter essa ideia para ajudar pessoas que querem criar e divulgar, né, histórias próprias, né? O que não tem muito no Brasil. O Marcos comentou uma plataforma para escritores, né? Isso. Mas eu não conhecia nenhuma para quem é autor de histórias em quadrinhos, né? HQs. Isso. E tem muitos artistas, eu conheço várias pessoas que desenham, que às vezes até têm vontade ou tem histórias, né, para contar, mas não tem onde colocar, né? Às vezes é um blog ou um site próprio, mas não é a mesma coisa, né? Não tem não tem muito feedback, não tem um suporte muito bom. E eu acho muito bacana essa iniciativa, principalmente voltada para a leitura mobile, né, em celulares, em telas pequenas, que costuma ser bem problemática por causa do tamanho da tela, e uma HQ de tamanho normal não é tão acessível, não é tão agradável a leitura. Uma coisa que eu queria também falar, algumas críticas que a gente recebe foi assim, vocês querem acabar com o quadrinho? Cara, de jeito nenhum. E outra, o quadrinho ele nunca vai acabar. Porque ele é um universo por si só. Uhum. Ele tem a sua narrativa. Eu estudei isso. Eu estudei quadrinhos, eu fiz quadrinhos já. Eles têm a sua própria narrativa visual, o seu jeito de contar a história, de bater o tempo, o ritmo, a leitura. Tudo é uma coisa à parte. Essa plataforma que a gente está criando é realmente uma coisa diferente. O ritmo é repensado, é um redesign de criação, é um redesign de leitura. Mas, de qualquer forma, acima de tudo, a gente não quer substituir os quadrinhos. A gente só quer criar uma nova maneira de ler e criar histórias. Sim, é uma alternativa, né? Afinal, essa coisa esse pessoal que fala que vai acabar com isso, vai acabar com isso, é tipo aquele pessoal que falava que TV ia acabar com rádio, que cinema vai acabar com TV, que streaming vai acabar com TV, com cinema. Pessoal, videogames estão aí, estamos na 4ª geração do PlayStation e eu ainda amo jogar RPG de mesa. Então, assim, Exato. parem com essa ideia. Isso aí. Gente, deixa eu interromper, o papo tá legal, gostaria de conversar mais, mas o nosso tempo já encerrou, então assim, Carlos, eu vou pedir para você mandar um salve aí para os nossos amigos da live, mandar o seu tchau, que a gente vai ter que se despedir agora. Cara, galera, muito obrigado por nos ouvirem, pela atenção, pela audiência. A gente agradece pela a paciência de vocês. E semana que vem, né, tem mais Nerd em Pauta. Então, venham conhecer essa maravilha desse canal aí dos meninos. Então, deixa eu só dar um alerta rapidinho, meus queridos espectadores. Semana que vem, infelizmente, não teremos Nerd em Pauta. Vixe, errei feio. Acontece. Porque a gente não falhou, né? A gente não falha, mas infelizmente semana que vem ou o Davi vai apresentar sozinho ou com alguém. Ele vai decidir ainda.
Tá? Davi, manda o seu boa noite para a turma. Isso aí. Carlos, muito obrigado por essa entrevista. Foi um Valeu. prazer imenso conversar com você. Pretendo conhecer sua plataforma e pretendo acompanhar o desenvolvimento dela. Perfeito. Estaremos sempre mandando atualizações para você. Legal. E eu queria dar um agradecimento especial para o pessoal que acompanhou a gente na live ao vivo até agora. Ao Cassiano, que entrou um pouquinho atrasado, mandou um salve aqui pra gente. Salve, Cassiano. Ao Guilherme Pedroso, que também está assistindo a gente. E ao Carlos Alberto. O Carlos já está aqui. Ao Gui, o Gui Klein, que entrou agora há pouco também. Perdeu quase tudo, mas deu um salve aí pra gente. E a Rose Mian, que chegou também mais tarde, mas também mandou aquele alô. Então, gente, uma boa noite, um forte abraço e nos vemos na próxima live. Isso aí, pessoal. Tchau, tchau.